Dependendo de para quem você pergunte, James Jackson era um vigarista, um gênio, um jogador degenerado, um xamã reencarnado de eras passadas, ou uma combinação dos quatro. Jim, como seus amigos e detratores o chamavam, era um homem estranho. Ele era um pensador autodidata que estava absolutamente convencido de que possuía talentos que se aproximavam do sobrenatural. Ele podia até estar certo. Na história da empresa americana, não havia ninguém como Jim Jackson. Seu comportamento geral e a apresentação para todos que interagiam com ele era a de um cowboy auto-intitulado. Calçava botas de couro de avestruz, sempre trazia um cigarro Marlboro na boca. Possuía um chapéu de 10 galões em todas as cores do catálogo e falava com um sotaque tão arrastado que facilmente podia ser confundido com um homem fora do tempo. Esse homem, que passou a incorporar todos os mitos do petroleiro ocidental e cujas façanhas um dia cativariam uma nação, não havia pisado no Texas até seu 20º aniversário. Ele nunca ganhou um centavo com petróleo. Jim nasceu em Boston em 16 de julho de 1945, no exato instante em que a primeira bomba atômica foi detonada a 3.000 km de distância no Novo México. Ele era o caçula de 4 filhos de Walter e Evelyn Jackson. Evelyn era uma atriz de teatro com formação clássica que vinha de uma velha fortuna investida em imóveis no Nordeste. Walter foi um químico prolífico e brilhante que dirigia um grupo de pesquisas para a Bell Telephone Laboratories. Durante a guerra, a equipe de Walter foi fundamental no desenvolvimento das membranas necessárias para um método de difusão de gás de enriquecimento de urânio para o Projeto Manhattan. Walter mudou-se com a família de Boston para San José, Califórnia, em 1949, para fazer parceria com um de seus ex-colegas na fundação de uma nova empresa de ciência aplicada. Esse novo empreendimento, Allied Micromaterials Corporation, se tornaria uma das instituições pioneiras no desenvolvimento de semicondutores e transistores posteriores. Os contatos que Walter manteve no Departamento de Defesa levaram a Allied a receber um contrato para fabricar sistema de orientação para uma nova gama de mísseis ICBM. Em meados da década de 1950, Walter era um homem muito rico. Quando ainda era menino, Jim era inteligente, mas não tinha paciência para a escola. Em várias ocasiões, ele foi encontrado matando aula para passear ao longo de um riacho que cortava a propriedade da família. A terra tinha sido um pomar de damascos antes de ser comprada pelo seu pai, e um jovem Jim passava cada minuto livre que encontrava brincando de cowboy no bosque pastoril de árvores. Sua mãe, impaciente, satisfazia suas fantasias e o mandava para ranchos e pagava por aulas de equitação na esperança de instilar um senso de disciplina no garoto. No aniversário de 16 anos de Jim, ele mostrava sinais de inquietação no ambiente californiano em rápida urbanização e entrava em discussões frequentes com seu pai exasperado. Quando ele disse a Walter que não tinha interesse em frequentar a faculdade, e em vez disso mencionou então um conflito crescente no Vietnã, seu pai gritou com ele. Irritado, mas determinado, Jim, de 17 anos, caminhou até um posto de recrutamento do exército na manhã seguinte, mas de nada adiantou. Por meio de muitos laços de Walter com a indústria de defesa dos Estados Unidos, era essencialmente garantido que Jim nunca entraria em combate. Para o jovem que ansiava por conhecer o mundo e ansiava por uma aventura para quebrar a monotonia de sua educação protegida, essa foi a gota d'água. Em um dia de primavera de 62, James Jackson fez uma pequena mala e saiu de casa. De San José, ele pegou um trem para Carson City, Nevada, com a intenção de encontrar trabalho em uma das fazendas de cavalos de sua infância. Quando ele chegou, uma nova subdivisão havia tomado seu lugar, sem quaisquer vestígios das fazendas há muito tempo. Por 2 meses, ele lavou pratos em uma buffet de cassino em Reno para pagar dívidas de jogo acumuladas. De Nevada, ele pegou carona para Idaho, onde cortou cebolas por 80 centavos por dia, até que o inverno o obrigou a seguir em frente. Por 3 anos, ele tropeçou de emprego em emprego. Lenhador no estado de Washington, instalando tubos de irrigação no Arizona, soldando no Alasca, minerando molibdênio no Colorado e, por fim, trabalhando como valentão em um campo prolífero fora de Odessa, Texas. Esses 3 anos endureceram o jovem Jim, e pela primeira vez ele se sentiu em casa entre os exploradores e petroleiros na poeira e no sol do oeste do Texas. O desafio do trabalho o revigorou. As duras condições do deserto o inspiraram. O ciclo de expansão e retração da indústria do petróleo, no entanto, fez pouco para garantir a necessidade humana de comida e abrigo. Os homens que realmente ganhavam dinheiro nos locais de perfuração, Jim notou que eram geólogos.
aqueles que apenas encontraram óleo e não ficaram perto para fazer o trabalho duro de retirá-lo do solo. Jim era carismático, e não demorou muito para que ele encontrasse trabalho como assistente de um escritório de topografia local e começasse a aprender a arte de encontrar coisas no subsolo. Ele estava quase pronto para sossegar quando recebeu um telefonema de casa. Seu pai havia sofrido aneurisma ultracraniano e morreu antes que o tratamento médico de emergência pudesse ser administrado. Pela primeira vez em anos, ele foi para casa. Nos dias após o funeral de Walter, Jim foi forçado a confrontar seu futuro. Jim tinha 20 anos, poucas perspectivas de ocupação, mas agora tinha uma herança de $25 mil, o suficiente em 65 para entrar em quase qualquer negócio que desejasse. Ele sabia que ainda não tinha paciência para a faculdade e já havia figurativamente ido para o oeste. Por um sentimento de culpa ou pelo desejo de não causar mais problemas para sua família, ele voltou ao Texas visando finalmente se virar sozinho. Em 1963, James Jackson era um homem que, pelo menos na superfície, não revelava nenhuma insegurança sobre sua experiência. Ele exalava confiança e, após alguns golpes de sorte, localizando petróleo onde ele pensava que não existia, foi anunciado como um guru do subsolo. Um pequeno escritório foi alugado em Midland, um escrituário e eventualmente um geólogo. Alguns engenheiros e agrimensores foram contratados. Por um curto período, foi uma vida mundana, mas geralmente honesta. O que lhe faltava em experiência como chefe da pequena empresa, ele mais do que compensava com a energia e o zelo que dedicava a cada trabalho que aprendia. Ele detestava trabalho de escritório e parecia pessoalmente em todos os locais, fizesse chuva ou sol, como o entusiasmo e o carisma de um diretor de circo. O trabalho de Dale Whitmer não foi exceção. Ok, como vamos começar? O Parque do Misterioso Poço de Carne, também conhecido como Parque de James Jackson, e até o momento como Boca da Besta, se trata de um fenômeno pouquíssimo conhecido nos Estados Unidos e no mundo, que começou com a descoberta de um enorme organismo feito de material biológico e enterrado na bacia Permiana no oeste do Texas. A sua descoberta e escavações tiveram início nos anos 70, sob responsabilidade de James Jackson, em parceria com a empresa de mineração Anodyne. O Poço de Carne, apesar de ter esse nome, não se trata apenas de um buraco no chão cheio de picanha, mas sim a entrada para um organismo colossal repousado sob o solo. Diversas cartas e testemunhos afirmaram que o dito superorganismo ainda estava vivo durante todo o período de funcionamento do parque, apesar de que até hoje não ter sido revelado ao público o que exatamente é esse dito organismo. Foram 6 anos de escavação e mapeamento no interior do poço, até que finalmente o local fosse aberto para o público com uma atração turística em 1976, e desde então causou muita polêmica e discussão entre a população estadunidense, justamente por conta da questão moral de se ter um parque dentro de algo vivo. O curioso é que, apesar do local ser nomeado como um parque, o Poço de Carne não está localizado em uma reserva florestal. Tecnicamente, o local onde o dito parque se encontra está justamente no interior do ser, sendo por isso que basicamente todas as atrações se tratam de órgãos, ossos e até mesmo atividades digestivas no interior do corpo. E é justamente o fato de existir uma atração turística no interior de um ser vivo foi o motivo que preocupou diversos grupos hippies e ONGs defensores da natureza. Porém, nem a Anodyne e o próprio James Jackson pareceram muito comovidos com os protestos realizados, então prosseguiram escavando e construindo bases de segurança até que finalmente, no início dos anos 80, o poço fosse absorvido para o sistema de parques nacionais americanos, recebendo assim financiamento e apoio do governo. O local se manteve bastante popular por muitos anos e recebeu visitas de várias pessoas, mas infelizmente um simples erro de manutenção acontecido em 2007 fez com que o parque fosse fechado e toda a área composta pelo superorganismo se tornasse totalmente restrita. Esse aqui é só um resumo bem rápido sobre o que foi esse lugar absurdamente bizarro, até porque no vídeo anterior eu dediquei um bom tempo falando sobre as ditas atrações presentes no poço, estabelecimentos e até mesmo todo o processo de descoberta e escavação do local. Então seria ótimo se tu assistisse ele antes desse aqui, porque eu tô basicamente começando exatamente do mesmo ponto que o vídeo anterior terminou. Tecnicamente, o episódio de hoje é um episódio de transição, justamente porque no vídeo anterior a gente abordou bastante sobre a descoberta do
poço, a leitura de alguns documentos escritos pelo próprio James, pelo Jim, e também alguns eventos que englobaram o início dos anos 70 até o final de 76, se eu não me engano. Enquanto esse vídeo aqui vai abordar o final dos anos 70 e o início dos anos 80, justamente porque existe uma lacuna no espaço de tempo, que é justamente a gente entender como foi esse processo do parque se tornar parte do sistema de parques nacionais do governo americano. Então é basicamente esse o foco do vídeo de hoje, fora alguns outros elementos interessantes que também foram adicionados lá na página oficial. Até porque essa minissérie aqui do canal tem a proposta de trazer a conhecimento geral todas as informações presentes no site oficial do Poço de Carne, já que, como eu disse, boa parte do acontecido e a própria existência do parque foi escondida por muito tempo, mas com o passar dos anos diversas pessoas começaram a confirmar a existência desse parque com fotos, pôsteres e até mesmo relatos de funcionários do parque. Então, com isso em mente, eu quero dar todo o crédito para a existência desses vídeos ao trabalho dessas pessoas corajosas que estão fazendo esse esforço para desenterrar essa história polêmica. E perdão pelo trocadilho na parte de desenterrar. Dito isso, eu acho que a gente já pode continuar, então vamos entender um pouquinho sobre justamente o que eu falei no vídeo anterior, que foi o projeto Freefall. Durante o início dos anos 70, na época em que as escavações ainda estavam começando e o superorganismo nem sequer havia sido explorado adequadamente, um cientista russo chamado Dr. Kazimir Vinogradov, da Academia Soviética de Ciência, começou a demonstrar muito interesse na região da Bacia Permiana, justamente por conta da existência do superorganismo. Ele foi um dos primeiros e mais importantes homens da ciência a se colocarem como porta-voz da existência de algo dessa magnitude e também o primeiro a se interessar em fazer estudos para descobrir a origem daquele ser, acreditando que ele poderia transmitir mais informações sobre a origem e a evolução da própria vida na Terra. Esse interesse do Vinogradov logo fez ter mais contato com Anatoly Alexandrov, que naquela época era o presidente da Academia Soviética de Ciências. Essa amizade entre os dois permitiu que o Anatoly se convencesse a enviar uma carta para o secretário do Departamento Americano do Interior, propondo que fizessem uma exploração cooperativa geobiológica para que pudessem ter mais conhecimento sobre o que os Estados Unidos estavam abrigando. A proposta acabou sendo aceita e o Dr. Vinogradov foi enviado com seu time para os Estados Unidos para discutirem os detalhes técnicos da expedição. Um detalhe interessante é que, caso tu não tenha percebido, durante toda a Guerra Fria esse foi o único sinal de colaboração entre os Estados Unidos e a União Soviética, justamente porque a União não estava levando a sério as histórias envolvendo o organismo e os próprios Estados Unidos aceitaram arcar com todos os custos da expedição, sem deixar muito claro que o poço realmente existia para não gerar comoção e também não atrair muitos olhares para políticos soviéticos. De um modo geral, a missão tinha como objetivo adquirir mais conhecimento do interior do Poço de Carne e possivelmente investigar mais profundamente a extensão do organismo. Porém, a expedição em si tinha os seguintes objetivos: determinar precisamente a estrutura anatômica a partir da seção vertical do superorganismo, fazer medições biossistêmicas a partir de uma profundidade muito maior do que as medições anteriores, ter conhecimento da distribuição e diversidade da fauna parasítica de ambas as regiões mapeadas e não mapeadas, realizar testes de equipamentos e grandes profundidades anatômicas, estudo geobiológico dos locais anatomicamente exóticos localizados no interior do superorganismo e determinação dos efeitos do fenômeno ventral oculto na saúde física e psicológica. Tudo que a equipe do Vinogradov fizesse no interior do poço deveria ser voltado exclusivamente para os estudos dessas coisas. No entanto, é curioso ver que existia uma real preocupação com relação aos possíveis efeitos causados à saúde por estarem dentro de um ser vivo colossal, possivelmente já tendo em vista algumas expedições futuras. O microfilme de apresentação do projeto, produzido em 86, divide a explicação do conteúdo em alguns setores. Então, para a coisa ficar mais fácil de compreender, vamos seguir também um modelo feito aqui, que no caso começa nos apresentando a equipe de expedição, começando pelo próprio Dr. Kazimir Vinogradov, já que é dito que o seu estudo inicial sobre a atividade geobiológica do poço foi importantíssima para a criação de sistemas de alerta no interior do organismo, além de que seu maior interesse era realizar análises sônicas e de raio-x no organismo para mapear a região mais adequadamente. A gente tem também Nikolai Mozovov, um engenheiro de campo do exército soviético, cuja função era pilotar o veículo Koronich no interior do organismo e providenciar logística de segurança caso ocorresse encontros com vida hostil. Em seguida, a gente tem a tenente Valéria Kristchenko,
uma piloto da aeronáutica soviética. Ela teria sido a piloto mais forte a ser selecionada para participar do programa de corpo cosmonauta soviético, mas após um acidente no tornozelo que sofreu durante um treino, ela foi rapidamente resignada do programa. Após esse incidente, Valéria começou a participar de diversos programas de teste de veículos, onde ela quebrou o recorde de maior mergulho em profundidade no Oceano Ártico. Essas conquistas garantiram para ela a posição de piloto do pod de execução de tecido exótico, usado no interior do organismo. Obviamente, entre esses caras não podia ficar de fora o causador disso tudo, James Sleeping Jim Jackson. O dono da Jackson Surveying e autoproclamado aventureiro explorador, foi chamado para a expedição por ser um dos primeiros indivíduos a explorar o interior do superorganismo e teria se provado ser um especialista em navegar pelas áreas já mapeadas do poço, além de ter consigo o que ele chama de intuição de cowboy. É claro que um cowboy explorador não viajaria sozinho, e por isso também estava envolvido no projeto o Sr. Gualtiero Ortiz, um dos primeiros funcionários de James e que estava com ele mesmo antes do poço ter sido descoberto. Ortiz também conhecia muito bem as áreas mapeadas e foi o responsável pela criação de diversos equipamentos usados durante os 5 primeiros anos de escavação. Por último, mas não menos importante, a gente tem a Rachel Frost, que também é uma personagem já citada no vídeo anterior em uma carta enviada pelo James. Aquela carta foi escrita depois da expedição, tanto que lá a Rachel acusa o James por estar capitalizando em cima de tortura de um ser vivo. Mas vamos com calma, porque a gente precisa primeiro entender o que foi que a Rachel viu para deixar tão revoltada com ele. Ela foi chamada para a expedição por ser a primeira ventribiologista do mundo, e caso tu não tenha percebido, o termo ventrial e ventriobiologista vem da palavra ventre, como se o interior do superorganismo fosse realmente a barriga dele. Mas continuando, o principal objetivo dela no interior do poço era identificar efeitos de minerais na biologia do superorganismo e tentar identificar algum tipo de capacidade neurocognitiva nele. Em outras palavras, tentar descobrir se ele possuía algum tipo de inteligência. E bom, vamos agora para o que realmente interessa, porque a coisa é realmente bizarra. A expedição começou no dia 12 de outubro de 1979 e a equipe desceu pela entrada do organismo a partir do veículo Koronit, que serviria como uma base suspensa à medida que fosse avançando na profundidade. Durante o trajeto, a equipe não parou de catalogar e pesquisar todo tipo de amostra que encontrava pelo caminho. Demoraram 12 horas até que a equipe alcançasse os 10 km de profundidade, finalmente entrando na região que não havia sido previamente explorada. No dia 30 de outubro, o 18º dia de expedição, a equipe se encontrou com uma forma de vida nunca vista antes. Os dados revelam que se tratava de uma forma de vida macroparasita, mas nenhuma análise profunda foi feita naquele momento devido à velocidade que ele se afastou. O único registro do encontro é a seguinte forma. No dia 27 de expedição, o Koronit alcançou o firmamento do abismo mesogleático, basicamente o fim da descida. E estando ali, eles rapidamente estabeleceram um campo avançado para começar mais uma escavação, a partir da carne presente na base do abismo. Eles usavam explosivos e armamento pesado para abrir passagens entre o tecido, até finalmente alcançarem uma região com carne azul, muito diferente do que era visto anteriormente. E isso deu início à fase seguinte da exploração, onde um dos membros da equipe teria que utilizar um veículo de excursão e descer até onde os cabos pudessem alcançar. A tenente Valéria havia sido chamada justamente para isso, então ela foi enviada pelo novo abismo para reportar o que coletasse ou visse a partir de um equipamento de rádio. Foram 4 horas de exploração até que finalmente a piloto enviasse uma mensagem que, por conta da profundidade, contava com uma forte interferência. O microfilme, por sorte, conta com uma tradução para a mensagem russa que diz o seguinte: luz, reflectivo e misturando, tesselação, movimento de tecido grosso, prismático, comportamento, se formam como um fractal. Eu vou continuar coletando uma amostra do material. Essa mensagem em si é bem complicada de se compreender, porém eu posso ao menos explicar o significado de algumas palavras. Tesselação é basicamente algo como uma imagem formada a partir de diversas unidades pequenas se movimentando ou não. Ela também cita que o objeto é prismático e se forma como um fractal, algo com forma geométrica sólida que se divide em várias partes iguais menores. E sim, é uma maluquice, e tudo fica pior com as fotos tiradas do local onde o veículo estava. A primeira é estranhamente linda, quase como se fosse um reflexo da galáxia ou um mar de estrelas, e o mesmo fascínio se aplica também à amostra coletada. Se trata de um objeto absurdamente estranho, quase como se fosse algum tipo de mineral ou junção de materiais. De todo modo, após 5 minutos de análise e extração, o veículo de expedição começou a ser puxado de volta para o Koronit com a intenção de levar os materiais para um laboratório mais adequado o mais rápido possível.
possível. Foi entre o tempo de iniciar o processo de subida e a chegada do veículo até o Koronite que uma estranha força começou a tensionar o cabo que puxava o veículo de exploração. Esse movimento foi observado com cuidado, mas o grupo apenas percebeu haver algo de errado quando os alarmes começaram a soar. Diversas tentativas de comunicação com a Valéria foram registradas, mas nenhuma apresentou respostas. E para aumentar ainda mais o estranhamento, o veículo ainda assim continuava subindo. Demoraram cerca de 2 minutos até que o veículo saísse da área de tecido azul e chegasse na Koronite, porém com resultados extremamente estranhos. Os instrumentos de pesquisa do veículo estavam intactos e nenhum equipamento de navegação foi danificado no interior. No entanto, o que realmente chamou a atenção da equipe foi que os cacos de uma das aberturas de visualização do veículo estavam completamente espalhados pelo banco do piloto, assim como uma quantidade assustadoramente nojenta de sangue. Não havia sinal da tenente Valéria Krishenko, porém, muito possivelmente ela estivesse bem ali na frente deles, separada em vários e vários pedaços. No sistema de navegação do veículo foi registrada uma foto marcada como tirada momentos antes do objeto ter sido puxado por algo, e ela confirmou as suspeitas da equipe. Aparentemente, o desaparecimento da tenente se deu por um encontro com uma forma de vida hostil presente dentro do organismo. Essa forma de vida, por outro lado, é descrita como tendo 500 metros de altura e se encontrava flutuando na camada de tecido azul. E a foto tirada foi essa. O incidente obrigou a equipe a encerrar toda a atividade de exploração e pesquisa que estavam realizando previamente e levaram 22 dias para que finalmente voltassem para a superfície sem mais danos. E, bom, apesar da conclusão trágica e descontinuação de qualquer outra exploração além das áreas consideradas seguras, a expedição foi considerada um sucesso diplomático e científico, principalmente por garantir uma relação de paz momentânea entre as nações e permitiu que o poço fosse considerado um parque nacional, mesmo que incidentes fossem inevitáveis de acontecer. Esse pode ser considerado um dos primeiros incidentes realmente graves que ocorreram no poço. E tudo isso piora quando o James Jackson simplesmente decidiu que, ainda assim seria uma boa ideia, abrir o local para público com atrações e parques como se fosse a coisa mais normal do mundo. E pior ainda, em um dos arquivos divulgados no site, a gente tem fotos do presidente dos Estados Unidos da época não só assinando um tratado de preservação do poço, como também confirmando que o local receberia apoio financeiro do governo para que, entre aspas, pudesse desenvolver e produzir uma infraestrutura no interior do superorganismo. É óbvio que essa irresponsabilidade não foi acidental, e o governo possuía um claro interesse nisso tudo. De todo modo, com a abertura do parque nos anos 80, diversas estruturas no interior do superorganismo se tornaram atrações, e eu falei de muitas delas lá no primeiro vídeo. Porém, existe uma atração que só foi documentada agora que eu achei bem interessante. Ela se chama Poço dos Subhumanos, e se trata de um duto de fluidos descoberto justamente na época da abertura do parque. O duto, com menos de 2 metros, seguia para baixo até chegar em uma pequena área com um órgão parecido com uma bexiga e uma forma extremamente densa, como uma esponja de carne. No mesmo local, 3 corpos de mamíferos foram encontrados em um estado severo de decomposição, porém ainda preservados por conta do líquido conservante liberado pelas paredes do poço. Depois de algumas análises e pesquisas na musculatura e ossos dos corpos, foi confirmado que se tratavam de restos humanos, porém de um tipo de humano completamente diferente do nosso. Existem teorias de que esses corpos eram de neandertais, mas alguns dizem serem corpos de outros antepassados dos humanos. Infelizmente, a gente nunca vai saber disso, já que a atração ficou aberta por muito pouco tempo. Então pouquíssimas pessoas realmente se lembram da atração e menos ainda conseguiram tirar fotos do local. De qualquer modo, existia uma grande disparidade entre as épocas de morte de cada um desses corpos. Um datava o século X após Cristo, outro datava algo entre 35.000 a.C. e o último havia ossos feitos completamente de plástico. Abril, 7 de maio de 1983. Cavalheiros, mas o que diabo é isso? Quando vocês colocaram minha expertise para um pequeno alojamento VIP, eu expressei minhas reclamações abertamente, mas apesar de tudo foi de forma positiva. Contra todas as minhas sugestões, vocês deixaram seu arquiteto produzir um plano muito maior e eu dei para vocês algumas ideias contrárias. Eu tinha conhecimento de que nossas concordâncias anteriores sobre a escala do seu pequeno alojamento era definitiva, ou que ao menos eu iria ser incluído nas mudanças de todo esse empreendimento. Então, cavalheiros, imaginem minha surpresa quando eu descobri hoje mais cedo que vocês deram cartão verde para a construção de um resort de 210 quartos.
Essa decisão é contrária a todas as conversas e esforços que a companhia tem realizado, e eu fico maravilhado que o serviço do parque está concordando com isso. Já que vocês estão indo tão bem liderando os negócios apesar dos meus conselhos, eu não vejo mais razão para continuar essa diretoria. Então considere isso como meu pedido formal de afastamento. Assinado, James Jackson. Então, a gente vai encerrar esse vídeo aqui justamente porque, como eu disse lá no começo, esse episódio aqui é um episódio de transição. Esse episódio serviu mais justamente para completar algumas lacunas vazias no primeiro, que no caso é todo o processo, né, do Poço ter virado um parque nacional, que justamente aconteceu justamente por causa desse projeto Free Fall, e também pra gente conhecer um pouquinho melhor o James Jackson, tá ligado? Esse episódio foi muito mais focado na vida pessoal dele, justamente porque a introdução meio longa, foi justamente contando o passado dele, e também essa última carta aqui, para comprovar que, ao contrário do que muitos de nós achávamos, né, e também como ele é representado em reportagens e em algumas cartas, o James não era assim um cara inescrupuloso, tá ligado? Ele podia ser malandro, ele podia ser espertão, mas ele não era um cara sem escrúpulos, tá ligado? Porque como ele diz aqui na última carta dele, ele não sabia que a diretoria da empresa dele estava planejando construir um resort, né, um hotel dentro do parque. E é algo que eu até cito no primeiro vídeo, que eu falo um pouco mais, com mais detalhes sobre como ficou esse hotel depois, né? Porque no começo era só um parque, com coisinhas para pessoas verem. Depois virou uma mega arquitetura. Tanto que eu postei várias fotos, né? Tem muitas fotos disso lá no site oficial. E eu sinto que muitos de vocês que têm parentes que viveram nessa época devem conhecer alguém que teve lá e viu essas coisas. Então, é justamente, né? A gente tá indo com calma, apesar de que eu falar que isso é um documentário e as coisas irem meio malucas, eu acho que tá mais pra, sei lá, não sei se é um documentário ainda, não sei, enfim, só sei que eu tô tentando fazer isso aqui o mais certinho possível e abordando o máximo possível, né, tipo, da melhor forma possível. Então é basicamente isso. O próximo episódio a gente vai basicamente, já que a gente já passou dos anos 70, né, a gente vai focar mais no início dos anos 80 e a chegada pros anos 90, sabe, justamente para eu poder ter tempo de abordar um pouquinho mais sobre os equipamentos usados nas escavações e também sobre os encontros de exploradores com criaturas hostis, né? Justamente porque lá no site, na página, né, oficial, foi divulgado um caderno justamente sobre a fauna, né, do poço. E é algo que seria bem interessante abordar no vídeo próximo. Eu pretendo fazer um vídeo sobre o evento de 2007, né, sobre o incidente de 2007, como um vídeo próprio, justamente porque, apesar de não ter tanta coisa, é um evento muito importante, então, né, precisa ser destacado de alguma forma. Então é basicamente isso. Aliás, um detalhezinho muito interessante com relação ao vídeo anterior. O vídeo anterior não, né? As interações anteriores que eu fiz com relação justamente a esse documentário é que eu vi muitos de vocês publicando relatos sobre parentes que foram pro poço, ou de parentes que planejavam e acabaram não visitando, e alguns que, né, só chegaram aí na época decadente, né, quando já não era tão popular. E eu também vi muitos de vocês perguntando se o Poço de Carne existe ou não, e sim, o Poço de Carne existe, quer dizer, ele existe hoje em dia, mas ele não é mais um parque aberto para visitação como ele era antes, justamente porque aconteceu o que aconteceu em 2007, que vocês vão entender melhor no vídeo futuro. Então, voltando um pouquinho com relação ao que eu tava falando antes, é que eu achei essa interação bastante interessante. Interessante? Eu achei essa interação bastante legal, então se for possível, continue comentando uns relatos interessantes sobre isso, sobre pessoas que tiraram fotos, pessoas que têm objetos, porque é algo bem curioso e que compõe toda a experiência, né, do nosso trabalho de documentar algo que é tão obscuro assim, né? Então, é basicamente isso. Vamos passar para os agradecimentos finais e, infelizmente, eu não vou poder fazer os agradecimentos como antes, justamente porque hoje marca o dia em que vai rolar as mudanças no nosso sistema do Seja Membros. As coisas vão mudar um pouquinho. Eu já até fiz uma postagem lá na aba comunidade, então procura lá, deve estar lá em algum lugar, nem tem tanta postagem assim. Então, se tu quiser entender melhor para como vai funcionar as coisinhas e tereréu, se tu quer continuar ou não, dá uma olhadinha lá, a gente ficaria muito grato. E antes que venham perguntar, sim, as coisas vão mudar justamente porque tinham muitos rankings e
a gente viu que alguns eram mais usados que os outros e que alguns tinham um preço um pouquinho injusto. Então a gente decidiu organizar um pouquinho melhor. Então se tiver interessado nisso, dá uma olhadinha lá e a gente ficaria muito grato se pudesse ajudar a gente de alguma forma. É basicamente isso. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso canal ainda, tá ligado? O Sorá vai colocar o nome de vocês aí do jeito como é clássico. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado aos pombíssimos de platina. Muito obrigado mesmo ao apoio de vocês. Muito obrigado ao Sorá por ter editado esse vídeo maravilhosamente. Muito obrigado ao Roboto por estar sendo um roboto. Muito obrigado ao Raikon por ter editado esse roteiro como, né, maravilhosamente como sempre. Apesar de fazer muito tempo que ele não revisa roteiro, mas muito obrigado do mesmo jeito. E é basicamente isso. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem com um videozinho sobre algo, né, bastante interessante aí, que merece voltar aqui pro canal. Enfim, tchau!